Olá pessoal, meu nome é Robert Drysdale, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, autor do livro Abrindo Close Guard, que é um livro sobre um documentário que não está pronto, ainda estamos trabalhando muito aí, está um pouco atrasado aí, mas é com o objetivo de fazer algo realmente arquivístico para a história de Jiu-Jitsu. A ideia é interpretar a história de Jiu-Jitsu baseada nos fatos conhecidos, fatos publicados, e com uma interpretação imparcial, incluindo todos os personagens que foram importantes, dando crédito para todos que merecem. Mas esse vídeo não é sobre o documentário, ele é parcialmente sobre o livro, na verdade ele é sobre uma resenha que o professor Fábio Gurgel fez sobre o livro um tempo atrás. Umas semanas atrás eu mandei uma cópia do livro para o Fábio, ele recebeu, ele leu rápido, de acordo com ele mesmo, ele leu em 2 dias, então eu fico agradecido a ele ter lido o livro tão rápido, porque eu imagino que ele é uma pessoa muito ocupada, como pessoa ocupada, ele fez do livro uma prioridade para ter lido em 2 dias, então eu fico agradecido, digo isso sem sarcasmo, de coração, obrigado aí pela oportunidade de ter compartilhado a minha pesquisa com você, obrigado aí por ter feito essa leitura, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a resenha do Fábio e alguns problemas que ela aponta. O primeiro problema que eu vou apontar é um problema que eu menciono ele no livro, que é o problema do binarismo, né? Aquela coisa de o cara é ou Gracie ou ele é anti-Gracie, não existe nuance, não existe cinza, e na história nós sabemos que as coisas são muito mais complexas do que isso. Na história nada é preto e branco, é tudo muito complexo, existem vários fatos, você tem que levar todos os fatos em consideração. Na história o sujeito não é anjo nem demônio, você tem que levar tudo em consideração. E esse problema do binarismo eu sabia que eu ia ter que lidar com ele em determinado momento, que as pessoas iam falar que eu era anti-Gracie, porque eu estava questionando uma narrativa que hoje nós sabemos de maneira factual está incorreta em determinados aspectos, não em todos os aspectos, né? A centralidade da família Gracie é total. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas deixando claro que existiam coisas que estavam incorretas e nós buscamos corrigir com fatos. E isso eu saberia que ia incomodar muita gente, porque as pessoas têm essa visão binária, o cara é ou Gracie ou é anti-Gracie, não existe intermediário, né? Eu acho que o Fábio talvez seja um pouco culpado disso, porque ele até presume no livro, ele presume na resenha dele que o livro fosse um ataque, ou fosse uma tentativa de denigrir, ou que ele acha que a tese central do livro é que Carlos não foi aluno do Maeda. A tese não é central, isso na verdade é uma curiosidade, eu menciono essa palavra, uma curiosidade. Eu acho que como fato histórico, o fato de não existir evidências do Carlos ter sido aluno do Maeda, ela tem que ser mencionada, mas não é importante. A linhagem é uma coisa assim arbitrária, eu nunca fiz questão assim de fazer essa linhagem, que todo mundo é obcecado, né, com essa história de linhagem, de fazer central na história, porque ela não é importante. É o que o Carlos Gracie fez pelo jiu-jitsu que é importante e não quem ensinou jiu-jitsu para ele. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então acho que determinadas, assim, existem várias coisas que o Fábio assim, errou. Eu acho que ele usa argumentos do próprio livro contra o livro, né, supostamente para refutar o livro, então ele pega argumentos do livro, ele usa os argumentos do livro contra o livro como se não tivesse usado esses próprios argumentos no livro. Ou seja, ele está usando o texto para refutar o texto. Ele faz isso diversas vezes. Outros momentos, assim, as críticas que ele faz, a resposta já está no livro. Existe a resposta no livro, ele leu, mas assim, ele optou por omitir, mas na verdade as críticas que ele faz, quase em sua totalidade, elas já estão respondidas no livro. Eu já sabia, preventivamente, né, eu já escrevi o livro sabendo que essas críticas viriam, uma hora ou outra, então eu já coloquei a resposta no próprio livro, é só ler com atenção. Inclusive quem leu o livro ficou confuso, porque os temas que ele aborda, inclusive os elogios que ele faz à família Gracie, eu faço eles antes. Inclusive os exemplos de elogios que eu faço à família Gracie, ele usa para refutar o livro. Então quem leu o livro ficou confuso e quem não leu fica com a impressão de que o Fábio está refutando algo. Não está. Tá? Ele está dizendo basicamente a mesma coisa que eu disse, com algumas diferenças, nós vamos falar dessas diferenças agora, mas em geral o Fábio levanta 14 pontos. São 14 pontos que ele questiona e eu vou falar desses 14 um por um e nós vamos abordar eles um de cada vez. Vamos lá, os 14 pontos principais levantados pelo professor Fábio Gurgel aí na sua resenha. Primeiro, a minha suposta parcialidade anti-Gracie. Segundo, Carlos Gracie foi ou não aluno do Conde Koma Mitsui Maeda. 3. Importância vital da família Gracie e proporcionalidade. 4. Afinal, nós fazemos judô ou jiu-jitsu? 5. Lutas marmeladas. 6. Questão de quem promoveu Carlos e Hélio Gracie à faixa preta. 7. Questão de herança cultural brasileira. 8. Questão da inovação, ninguém inventa nada, né? Ele usa o termo aí da evolução da arte, vamos falar um pouquinho sobre isso também. 9. Defesa da rigidez programática de Jigoro Kano, palavras dele. 10. Questão técnica do jiu-jitsu ultrapassar o judô apenas após a incepção da CBJJ IBJJF em 94. Tá? Um pouco de confusão nessa questão, vamos falar um pouco sobre isso porque ela é muito importante. 11.
Mudança de regra, a essência do que é marcial. 12. Quem construiu o legado do jiu-jitsu no Brasil? 13. Questão elitista. 14. Minha crítica ao livro da Reila sobre seu pai, Carlos Gracie. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a minha suposta parcialidade anti-Gracie. Eu acho que em questão de história, qualquer forma imparcialidade total, eu acho que é quase impossível, né? Porque nós diferimos assim na nossa crença em questões de justiça, por exemplo. Então as pessoas acreditam, têm divisões diferentes, assim, até morais. Então qualquer forma de imparcialidade total, eu acho que é quase impossível, que nós sempre vamos discordar. Da minha parte, eu entrei com isso sem intenção de atacar ninguém, eu deixo isso claro no livro. Eu acho que, claro, assim, eu sabia essa questão binária, ela vai voltar sempre, porque as pessoas sempre vão presumir que quando você corrige a história e você vem com uma interpretação nova, você está atacando a antiga. E eu não gosto de usar, eu não gosto nem de falar que ela estava errada, eu prefiro usar ela está incompleta. Nós completamos a história e corrigimos algumas coisas que estavam factualmente incorretas. Mas qualquer mudança histórica, né, de uma narrativa que é tão antiga, e eu diria em determinados setores até dogmática, ela vai ser encontrada com resistência. Então eu estava ciente desse fato desde o começo. E eu sempre busquei mostrar para todo mundo, galera, só quero entender a história do jiu-jitsu, porque eu amo o jiu-jitsu e eu amo história. Então, vamos entender o que aconteceu. Eu acho um absurdo dizer que eu sou anti-Gracie. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que não existe ninguém no mundo, com exceção de alguns pesquisadores que estão pesquisando isso há muito mais tempo do que eu, inclusive, e que merecem o seu devido crédito. Eu acho que ninguém no mundo, inclusive nenhum membro da família Gracie, que tenha feito mais aí para levantar o nome do Jorge Gracie, que foi esquecido por todo mundo, inclusive a própria família. Tá? Então, assim, eu rejeito completamente qualquer acusação de ser anti-Gracie. Eu faço meus elogios à Reila, inclusive o professor Fábio Lugel, ele fala que fui mal educado em relação à minha crítica ao livro dela. Eu acho que eu não fui, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Eu faço meus elogios a Akira, eu faço meus elogios ao Royler, eu chamo o Royce Gracie de um herói da minha juventude, porque ele realmente foi um herói da minha adolescência, eu tenho ele como herói até hoje, acredito que ele foi uma das pessoas mais importantes da história das artes marciais. Eu rasgo elogios ao Carlinhos Gracie Jr., eu disse uma coisa que eu sabia que ia ser controversa, mas eu acredito que no futuro historiadores vão concordar comigo, de que o Carlos Gracie Jr. é inclusive mais importante para a história do jiu-jitsu do que o próprio pai. Né? A fundação da confederação é um momento crucial na história do jiu-jitsu, e nós não vemos dessa maneira porque nós estamos vivendo esse momento, é muito cedo, o Carlinhos está vivo, então ninguém acha que ele é tão importante, mas daqui a 100, 200 anos, historiadores vão concordar comigo, esse foi um momento crucial na história do jiu-jitsu. Tá? Eu rejeito qualquer acusação de ser anti-Gracie, pessoal, pelo seguinte: o meu herói desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu foi o Carlson Gracie, inclusive eu faço uma homenagem no livro, quem leu o livro, viu que eu faço uma homenagem. Eu vou ler rapidinho aqui a homenagem que eu faço para o Royce e para o Carlson, para as pessoas não acharem que eu sou anti-Gracie de qualquer maneira, porque eu não aceito, porque eu não acho justo. Vamos lá. No entanto, Royce foi um herói para mim durante a minha juventude, e por um segundo esqueci que também era faixa preta, esqueci minhas próprias conquistas, esqueci até mesmo o documentário, estava olhando para o homem que havia traçado o caminho de vida de um garoto de 16 anos. Página 371. Então, começar a questionar um pouco essa história de que eu estou atacando a família Gracie quando eu estou rasgando elogios, inclusive colocando o Royce como um herói. Vou falar do Carlson agora um pouquinho, que é um sujeito que eu sempre gostei muito, sempre admirei. Estou falando do legado dos lutadores no Brasil nesse trecho. Página 406 da versão portuguesa. Dentre estes nomes, porém, há um que merece comentário e lugar especial. Carlson Gracie, o filho mais velho de Carlos Gracie. Nascido Eduardo Gracie, mais tarde tendo seu nome mudado pelo pai, ele talvez seja o Gracie mais importante de todos os tempos, se não for também o mais querido. Tive a oportunidade de tirar uma foto com ele na Califórnia quando eu tinha apenas 17 anos e estava começando no jiu-jitsu. Lembro-me bem do que disse a ele quando pedi por uma foto. Você é meu Gracie favorito. Isso foi quando eu tinha 16 anos de idade, nada mudou, tenho uma admiração enorme pelo Carlson. Então eu deixo sim a minha admiração pela família Gracie. Existe uma questão de ter sido injusto, de repente, com o Carlos e o Hélio, que sempre foram central para essa história, permanecem centrais na minha interpretação. Talvez outra pessoa interprete de maneira diferente, mas não é o meu caso. Eu vou ler o trecho que eu falo, os elogios ao Carlson Gracie. Página 178. Sei que alguns talvez interpretem tanto o livro quanto o filme como sendo injusto com os irmãos Gracie. Para esses eu diria que o papel de Carlos e Hélio é muito mais importante do que aqueles que são os mais árduos defensores e eles próprios lhes outorgam. A evolução técnica e inovação são um processo natural da prática de qualquer arte marcial. Dado o tempo e o espaço competitivo necessário para essas ocorrerem, esta evolução é de fato inevitável. A obstinada resistência ao judô não foi uma ocorrência natural de tempo e espaço.
mas fruto da obstinação dos irmãos Gracie e seu anseio de brilhar. Então eu deixo claro aí a centralidade do Carlos e do Hélio para essa história. Não existe ataque nenhum à família, existem correções, tá? Existem assim coisas que estavam realmente erradas. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas nos próximos vídeos. Então tá aí, pessoal, não existe antipatia nenhuma à família Gracie, existe muita admiração. Os fatos estão aí, nós precisamos corrigir a história, independente de partidarismo, a história tem que ser contada com fatos, não opiniões. E para terminar, pessoal, eu deixo isso claro no livro, eu considero a Revolução UFC a segunda maior revolução na história das artes marciais. O primeiro momento ali é com o Jigoro Kano na fundação do Judô, em 93 o UFC, em 94 com a fundação da Confederação Brasileira, em 94, como a segunda maior revolução da história das artes marciais. Os três protagonistas principais dessa segunda revolução são Rorion Gracie, Royce Gracie, Carlos Gracie Jr. Eu deixo isso claro no livro. Então, desculpa, mas não existe antipatia nenhuma pela família Gracie, pelo contrário, existe admiração, existe agradecimento. Mas, independente de tudo, a história tem que ser registrada com fatos, com precisão, de maneira pragmática, honesta e sem partidarismo e sem opiniões. Vamos lá, segunda questão. A questão, Carlos Gracie foi ou não aluno do Conde Koma? Em primeiro lugar, eu chamo essa questão de uma curiosidade no livro. Ela não é central, ela não é a tese do livro, como o Fábio afirma. Ela nem é tão importante, na verdade, né? Eu sempre digo, não é quem te ensinou que é importante, é o que você fez na tua trajetória dentro do jiu-jitsu que conta. E em questão do Maeda com o Carlos, o problema é que não existe evidência além do testemunho do próprio Carlos. O problema do testemunho de uma pessoa que está diretamente envolvida num evento, se ela tem muito a ganhar com determinada afirmação, essa afirmação ela é automaticamente suspeita. Não estou chamando o Carlos de mentiroso. Agora, por outro lado, você tem que ver história com ceticismo. A pedra angular da ciência e da historiografia é o ceticismo e não a crença. Então é importante começar a partir do princípio de que não é até que se prove o contrário. Isso é básico em qualquer tipo de pesquisa, tá? Existe sim, eu não chamaria de evidências, mas existem circunstâncias em relação à estada do Maeda no Belém que apontam assim, que é possível que tenha havido uma relação entre Carlos e Maeda. Inclusive eu dou minha opinião pessoal no livro, minha opinião pessoal, o Hobbit, de que Carlos sim, em determinado momento treinou com Maeda. Mas em história, como disse anteriormente, opinião não vale nada, o que importa são os fatos. E não existem fatos que liguem Maeda a Carlos. Tá? O que existe sim, o pai do Carlos era dono de circo, o Maeda lutou no circo. Algumas pessoas usam isso como evidência. Isso não é evidência. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos aqui em Las Vegas, amigos que têm filhos. Tá? São muitos amigos meus. Tá? Inclusive meu melhor amigo aqui em Las Vegas não treina jiu-jitsu comigo, tem filhos, os filhos dele não treinam jiu-jitsu comigo. Ou seja, o fato de ser amigo do cara e ele ter crianças não é evidência de que as crianças dele treinam jiu-jitsu comigo. Então o mesmo se aplica no caso do Belém do Pará. Agora, existe sim evidências apontando para o aprendizado do Carlos Gracie abaixo de Jacinto Ferro. As evidências que nós temos apontam para Jacinto Ferro, que por sua vez foi aluno do Maeda. O papel do Maeda no Belém do Pará é muito mais de imigração japonesa do que de ensinar jiu-jitsu. Ele luta muito pouco no Brasil, ele está praticamente aposentado no Brasil, tá? Ele dá poucas aulas. O período, né, onde o Carlos supostamente teria treinado com o Maeda nem está no Brasil por grande parte desse período, e é óbvio que ele deixa Jacinto Ferro dando aula no lugar dele. Então o professor do Carlos bem provavelmente tenha sido Jacinto Ferro, inclusive toda a evidência aponta nessa direção. É possível que em determinado momento Carlos tenha feito uma aula ou outra com Maeda, de repente mais do que algumas aulas, nós não sabemos, mas fica claro no livro que a evidência não demonstra isso. Tá? Isso não, mais uma vez, não é central. O que é importante é o que o Carlos Gracie fez na sua trajetória de ser o ponto divisor de águas entre a separação do judô e do jiu-jitsu. O Carlos é central para essa história, isso é inegável. Maeda não é o começo dessa história, o Maeda é um judoca clássico da Kodokan, ele não é professor de jiu-jitsu para Meiji, ele é professor de judô Kodokan. Nós vamos falar sobre essa confusão um pouco mais para frente, mas não existem dúvidas de que Carlos Gracie teve seu aprendizado em Belém do Pará, dentro da academia do Maeda, porém o professor era muito mais provavelmente Jacinto Ferro. Inclusive o Fábio, em determinado momento da sua resenha, ele utiliza o exemplo de um instrutor na academia dele, que dá aulas na academia dele, mas que os alunos talvez se refiram ao Fábio como professor e não ao seu instrutor. Esse exemplo, na verdade, ele é meu, ele está no livro. Então, antes que alguém use ele contra mim, esse exemplo foi dado no livro, ele está lá no texto, é só você buscar. E fica claro aí que não é uma questão central,
porque é o que o Carlos fez, que foi com o começo dessa separação do judô para transformar o que hoje nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro, mas que vem do judô, e isso é inegável. E tem mais uma questão também, né? Em pesquisa histórica, quem tem que provar, né, não sou eu, o Fábio menciona, o Robert não consegue provar que o Maeda não foi aluno, que o Carlos não foi aluno do Maeda. Ele não tem que provar nada, Fábio. Quem tem que provar é quem afirma. Né? Em história, em ciência, quem faz a afirmação é que faz, tem que demonstrar provas. Então o ônus da prova, o ônus da evidência, sempre recai sobre quem faz a afirmação. No caso aqui, quem afirma que Carlos foi aluno do Maeda é que tem que demonstrar provas. Eu não tenho que demonstrar nada. Por exemplo, se uma pessoa falar assim, Papai Noel existe, eu não tenho que falar, não existe evidência para Papai Noel. A pessoa não pode falar assim para mim, Robert, você agora tem que buscar, tem que provar que Papai Noel não existe. Eu não tenho que provar nada. Quem acredita em Papai Noel é que tem que provar que Papai Noel existe. Isso é simples. Tá? E não se pode construir história com especulação. Por quê? A história, pensa na historiografia como uma casa. Mas já tem um tijolo que talvez funcione e talvez não. Você constrói a casa com tijolo falso, a casa mais para frente literalmente cai, não é verdade? Então essas evidências não podem ser circunstanciais, elas não podem ser especulativas, elas têm que ser sólidas. Aí você constrói um corpo histórico conciso e aí você consegue construir uma boa historiografia. Mas especulação não cabe no mundo do jiu-jitsu. Inclusive o Fábio menciona o que ele chama de uma ideia de Karl Popper. Na verdade, essa ideia não é do Karl Popper, ela não é uma ideia de ninguém, ela é uma premissa da ciência. Do que eu estou falando? De que falta de evidência não é evidência de falta. O Karl Popper nunca disse isso até onde eu sei, e se ele disse, ele está repetindo outras pessoas. Essa frase é erroneamente atribuída a Carl Sagan, tá? Mas ela também não é do Carl Sagan, na verdade é de um astrofísico britânico que chama Martin Rees. Mas eu não achei relevante citar um astrofísico britânico num livro sobre a história do jiu-jitsu, então eu decidi pular, mas se você quiser citação, eu te mando depois para o WhatsApp, é só pedir. Tem outro exemplo que ele menciona, o exemplo do livro do Taleb, do Cisne Negro, né? Interessante, porque eu estou repetindo o que o Taleb disse. Eu não estou dizendo que não existem cisnes negros. Eu não estou dizendo que eles com certeza existem. Eu estou dizendo que nós não temos evidência. Mais uma vez, o ceticismo do Taleb é o meu, é a pedra angular da pesquisa histórica. Tem mais uma última questão, a questão do Alexander Solzhenitsyn que ele levanta, né, que é um exemplo de testemunho oral. O testemunho oral é válido sim, eu menciono isso no livro, tem um segmento no livro inclusive sobre o testemunho oral. Mas o testemunho oral ele é um fragmento da história, ele não pode ter sido visto como evidências conclusivas. Né? O Fábio ele fala assim, não existem documentos que comprovem as gulags soviéticas. Não existem sim documentos, é um corpo histórico muito rico. O testemunho do Solzhenitsyn como vítima do stalinismo é apenas um fragmento de um corpo histórico riquíssimo e que não é controverso. Então, o testemunho sozinho de qualquer indivíduo é um fragmento muito pequeno. O que se aplica à história em geral, também se aplica à história do jiu-jitsu brasileiro, e o testemunho de um indivíduo não pode ser levado, né, assim como uma totalidade. Você tem que ver o corpo histórico todo, e isso não necessariamente desacredita o Carlos, mas assim, ninguém é obrigado a acreditar na opinião de indivíduo ou na palavra de indivíduo. Em história, mais uma vez, você começa com o ceticismo, você começa por não acreditar, busca evidências que confirmem a sua tese. Vamos lá, terceira questão, a importância vital da família Gracie e a proporcionalidade nessa história. Para começo de conversa, eu nunca neguei a centralidade dos irmãos Gracie, principalmente o Carlos e o Hélio nessa história, eles são centrais, não há dúvidas disso, eu deixo isso claro no livro inclusive, mas assim, existe o fato de eu ter inserido outros personagens, e quando você insere outros personagens, automaticamente a atenção é diluída um pouco, principalmente porque esses são personagens novos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, então tem essa impressão de que eu estou falando muito mais dele do que do Carlos e do Hélio. Mas eu, por curiosidade, na verdade, eu pensei nisso antes de eu terminar o livro. Eu lembro uma vez, eu estava no Word Doc, eu estava digitando, né? E eu coloquei o nome Carlos para ver quantas vezes ele aparecia no texto. Aí eu coloquei Hélio, quantas vezes aparecia no texto. Aí eu coloquei outros personagens, como Geol Mori, Jacinto Ferro, Maeda, né? E os três personagens mais mencionados nessa ordem, eu não lembro se era Carlos e Hélio primeiro e segundo, Maeda era terceiro, mas os outros personagens estavam muito lá para trás. Então os personagens mais citados no livro, de longe, são Carlos e Hélio. Para mim isso mostra com certa clareza até que eles são centrais para essa história, sim. Eu nunca neguei isso e nunca vou negar. O que existe são fatos que estão incorretos, coisas que eles afirmaram que não são verdadeiras, e nós vamos falar um pouco mais delas nos próximos vídeos. Vamos lá, questão 4. Afinal de contas, nós fazemos judô ou jiu-jitsu? Um tempo atrás eu fiz um vídeo mais longo explicando essa questão, eu vou tentar resumir aqui para não tomar muito do tempo de ninguém.
Mas existe o Jujutsu, né? Nós pronunciamos errado, na verdade, nós escrevemos errado a palavra. Mas ele é pré-Meiji. O que é pré-Meiji? É pré-restauração, modernização do Japão. Pré-judô, inclusive, que o judô faz parte dessa modernização. Essas escolas de Jujutsu, você tem que entender que não tem nada a ver com o que nós praticamos hoje, tá? É a mesma palavra, ou quase a mesma palavra, mas não tem nada a ver. O judô, ele vem do Jujutsu antigo. O que era o Jujutsu antigo? O termo Jujutsu era um termo genérico. Como nós usamos o termo arte marcial hoje, o japonês não usava o termo arte marcial, ele usava um termo mais genérico. Incluía uma série de escolas, incluído com armas, escolas com soco e chute, queda, técnicas de chão também. Nem todas possuíam Handori, né, que é o combate, que é a luta. Isso é importante. O Jigoro Kano ele absorve o Handori de uma das escolas que ele tinha experiência, e isso passa a fazer parte do currículo do jiu-jitsu brasileiro também. Essa parte de Handori é muito importante, mas muitas dessas ryus pré-Meiji, elas não praticavam Handori, então era muito diferente do que nós fazemos, o uniforme é diferente, tinha arma. Inclusive, eu digo isso com certa segurança, quem quiser buscar e conhecer vai concordar comigo, quem conhece já concorda. Se você assistir um vídeo de uma ryu pré-Meiji, ou de uma escola de jiu-jitsu pré-Meiji, e você assistir isso que eles estão praticando, inclusive você, Fábio Gurgel, você vai assistir e vai falar: Robert, você tem razão, o que nós fazemos é judô, não é jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu que eles estavam praticando não tem nada a ver com o nosso. O Jigoro Kano ele vem de duas escolas, duas ryus que ele tem experiência, né? Duas escolas de jiu-jitsu, a Tenjin Shin Ryu, a Kito Ryu, também uma experiência no sumo e influência da luta olímpica ocidental, do wrestling, além de influência aí de esportes e educação física, que são ideias ocidentais que o Jigoro Kano absorve na época da modernização do Japão. O que chega no Brasil através de homens como Takeo Yano, Maeda, irmãos Ono, Geomori, é o judô Kodokan. Os irmãos Ono eles não são Kodokan inicialmente, mas depois eles são integrados a Kodokan. Mas originários da Kodokan, esses judokas, o Maeda em questão, o Geomori, que são os dois principais aí em termos da história do jiu-jitsu do Brasil, né, porque são assim, os japoneses que teriam uma relação com o Carlos, né, o Geomori confirmado, Maeda suspeita, o Takeo Yano tem uma relação assim, mas não de professor, mas ele é importante também para a história, mas são todos da Kodokan. Então esse momento inicial, essa leva de japoneses que vem para o Brasil ensinar jiu-jitsu, eles são praticamente todos da Kodokan. Alguns sim de escolas que não eram Kodokan no começo, como os irmãos Ono, mas depois eles são absorvidos pela Kodokan. Então dizer que o nosso jiu-jitsu não vem da Kodokan é um absurdo, desculpa, mas está errado. Isso não é questão de metodologia, não é questão de interpretação, é questão de fato. Nós viemos do judô sim, isso não é um ataque a ninguém, é um fato histórico. Qual que é o problema? O judô em si, eu acabei de mencionar 4 estilos que formulam o judô. O jiu-jitsu brasileiro é a mesma coisa, o jiu-jitsu brasileiro é uma combinação do judô Kodokan, do catch wrestling, tá? Tem muito do catch wrestling no jiu-jitsu brasileiro, e da capoeira, inclusive, né? Tem um livro muito bacana do Elton Silva, chama Muito Antes de MMA, que fala um pouco essa influência da capoeira no jiu-jitsu Gracie, aí que parece absurdo até mais para quem estuda, aí vê que fica quase inegável depois de um tempo. E não há nada de absurdo nisso, né? Os estilos eles estão sempre emprestando uns dos outros. Inclusive a luta livre no Brasil também, ela tem a sua origem no judô, no catch wrestling, e tem uma influência enorme do jiu-jitsu brasileiro também. Ou seja, como o Roberto Leitão colocou muito bem no livro, as artes estão sempre influenciando umas às outras, ninguém faz nada sozinho, né? Uma pessoa influencia a outra, uma arte influencia a outra. É o mesmo caso com o judô e o jiu-jitsu. Então, só para afirmar mais uma vez, o que nós fazemos é uma variação do judô Kodokan, é um judô especializado no chão, é um judô neo-waza, isso não é controverso, isso é fato. É uma regra diferente, a regra mudou, a especialização muda, quando a regra muda, eu deixo isso claro no livro, está lá também. Mas isso não tira crédito de ninguém, tá? Mas é importante dar crédito, né, para a nossa origem, que é o judô Kodokan, isso é inegável. Só para terminar essa questão do judô e do jiu-jitsu, lembre-se que a luta do Hélio e do Yasuichi Ono, eu marco ela como o começo dessa divisão. Por que ela é o começo? Né? Porque as pessoas pensam que o Kimura, a luta do Kimura é a mais importante. Né? Para mim, eu acho ela é mais famosa, ela é mais conhecida, mas a luta com o Yasuichi Ono, as duas lutas em 35 e 36, elas são mais importantes, inclusive. Por quê? Porque ali marca a separação, eles já não concordam mais com a regra. Os irmãos Gracie querem sem tempo, eles querem sem ponto, eles querem kimono de manga curta, tá? Fica claro que existe uma tentativa de minar a vantagem que os japoneses tinham na luta em pé. Mas neste momento, em 35 e 36, os irmãos Gracie ainda eram judocas. Olha o que o Hélio Gracie está tentando fazer com o Yasuichi Ono. O tempo todo eles estão ficando em pé. Por quê? Nós sabemos disso porque o Yasuichi Ono derruba o Hélio 32 vezes na primeira luta, 27 na segunda. Se você é derrubado 32 vezes numa luta,
Lembrando que a luta foi longa, tá? Se não me engano, foi coisa de 10 rounds de 10 minutos. Tá? Então a luta foi longa, mas se você é derrubado 32 vezes numa luta e 27 na outra, é óbvio que você está tentando lutar em pé. Em determinado momento eles enxergam, peraí, nós não vamos ganhar dos japoneses em pé, nós vamos ganhar onde? Nós vamos ganhar no chão. Então eles começam a se especializar no chão quando os japoneses deixam de se especializar no chão, porque a regra da Kodokan vai ficando voltada cada vez mais para a luta em pé. Os irmãos Gracie, por outro lado, vão se especializando no chão. Então eles separam um do outro aí para fazer justamente essa divisão do judô e do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro também é especializado no chão. Eu desconfio por um motivo de infraestrutura no Brasil, né? Porque no Brasil o espaço é pequeno, então fica difícil a prática em pé. Quem já visitou a Academia do Marquês de Abrantes, que foi a primeira academia de jiu-jitsu em 1930, não 25, lá você fica claro que o espaço é muito apertado, não dá para treinar em pé. Então eles foram se especializando no chão. Essa especialização vai levar o que hoje nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro. O termo ficou jiu-jitsu e não judô, porque eles não queriam se associar ao judô. Então eles voltaram a usar o termo antigo, né, que era um termo antiquado na época, que era jiu-jitsu. O termo moderno ficou para os judocas japoneses e seus alunos. O termo antigo foi absorvido pela família Gracie e é por isso que hoje nós chamamos o nosso judô brasileiro de jiu-jitsu brasileiro. Quinta questão da luta marmelada. Essa questão é simples, pessoal. Houve sim lutas marmeladas. O Maeda talvez tenha sido mais envolvido em lutas marmeladas de todos. Todo mundo lutava marmelada. Existe uma exceção. Nós sabemos dessa exceção graças ao Jorge Gracie, que no momento de conflito com seu irmão aí, admite para a imprensa que não só ele estava envolvido em lutas marmeladas, todos com exceção do seu irmão Hélio. O Hélio é um cara que nunca participou de luta marmelada. Eu falo isso no livro também. Antes que alguém diga que eu estava atacando a família Gracie, se eu quisesse omitir, eu poderia ter omitido. Eu não omiti, tá justo. O Hélio foi o cara que nunca lutou marmelada, mas o Maeda lutou marmelada, o Jorge lutou marmelada e o Carlos também lutou marmelada. A luta dele com o Geo Mori é obviamente combinada. Eles estão discutindo na imprensa em São Paulo como se fossem inimigos. E na imprensa no Rio de Janeiro, alguns meses depois, eles são amigos. O Carlos é manager do Geo Mori. E depois eles voltam a discutir na imprensa em São Paulo. E depois o Geo Mori vem à imprensa e fala realmente, a ideia foi do Gastão Gracie de construir uma luta para vender ingresso. O Gastão Gracie, que era dono de circo, dono de bordel e foi também empresário de lutas. Então, uma pessoa que entendia entretenimento, provavelmente quis capitalizar aí na fama do Geo Mori, no fato que ele mal falava português, e quis dar oportunidade para o seu filho Carlos aí se posicionar no epicentro da imigração japonesa em São Paulo. Né? Então o Carlos não tinha credibilidade quando chegou em São Paulo. Uma luta com o Geo Mori iria elevar a credibilidade do Carlos. Então foi um momento importante para a história do jiu-jitsu. Mas só para corrigir, essas lutas marmeladas eram normais e eu não condeno. Eu acho muito injusto condenar qualquer pessoa, porque era necessário no momento onde ninguém tinha dinheiro para viver de jiu-jitsu. Era muito difícil dar aulas. A primeira academia Gracie, inclusive em São Paulo, o Carlos não consegue manter ela aberta muito tempo. Por quê? Porque é difícil. Então essas lutas marmeladas eram uma maneira de manter as portas da academia aberta, uma maneira de se manterem tempo suficiente para mim ter um emprego. Vamos lá, pessoal, questão número 6. Quem promoveu Carlos e Hélio? Eu já ouvi dizer que ele foi promovido a faixa preta de judô por Kotani. Eu não coloquei no livro porque eu não vi nada publicado, mas parece que o pessoal da Joshi Jutsukan tem evidência disso, eles vão publicar um dia. Então o Hélio realmente teria sido promovido a faixa preta de judô pela Jukendo, mas eu nunca vi evidências, então não coloquei no livro. Quem promoveu ele para a faixa preta de jiu-jitsu? Você tem que entender a cabeça do Carlos e do Hélio. Eles tinham colocado na cabeça deles que eles estavam praticando o jiu-jitsu pré-Meiji. A ideia de que o Carlos e o Hélio estavam praticando jiu-jitsu pré-Meiji não tem cabimento. Eles não teriam ideia do que era o jiu-jitsu pré-Meiji antes do judô. Nem o Maeda não sabia. Até onde nós sabemos, o Maeda era aluno da Kodokan e teve uma experiência no sumo e uma breve experiência no catch wrestling na Inglaterra. Ele nunca treinou jiu-jitsu pré-Meiji. Mas os irmãos Gracie acreditavam que eles estavam praticando algo novo e diferente. Então o que aconteceu? Eles se promoveram a faixa preta. Quando eles se promovem a faixa preta, ou no caso eles usavam faixa azul no começo, né? E depois eles passam a usar a vermelha, mas eles se autopromovem. Eu não julgo, o Jigoro Kano fez a mesma coisa, tá no livro também a citação de como o Jigoro Kano ele estava promovendo alunos para a faixa preta no momento que ele nem era diplomado da Kito-Ryu, que é o único diploma que ele possuía. Alguns judokas não gostam de ouvir isso, mas está lá a citação, é só buscar, está no livro, busca lá quem quiser duvidar, busca na fonte ali, que é um livro muito bacana, inclusive, do Roberto Pereira, que chama Crazy, que conta a história do judô e do jiu-jitsu nesse momento. Tá? Mas a questão da faixa preta ela não é importante, eu também falei, tanto é que ela não vai ser comentada no documentário, eu acho importante registrar como fato histórico, por isso que eu coloquei no livro,
mas como não é uma coisa muito importante que diz respeito, assim, como o jiu-jitsu evoluiu, eu não dei muita importância, mas eu menciono ela no momento inicial, ela choca as pessoas, mas você tem que entender que ao ver do Carlos e do Hélio, eles estavam criando algo novo. E como eles estão criando algo novo, eles estão se autopromovendo. Também é importante mencionar que a autopromoção do Carlos e do Hélio não é exclusiva deles. Oswaldo Fada provavelmente fez o mesmo, nós não sabemos quem o promoveu. Jorge Grace foi o mesmo. Então, antes que alguém diga que eu estou atacando o Carlos e o Hélio, eu aplico o mesmo critério para todos. Naquela época, todo mundo estava se autopromovendo, porque não havia ninguém para promovê-los, porque eles acreditavam, talvez erroneamente, podemos discutir o quão diferente o jiu-jitsu deles era do judô clássico Kodokan, mas eles acreditavam que estavam criando algo novo. Então eu não condeno, e é por isso que eu não dou grande importância para essa questão, mas eu acho importante registrar como fato histórico. Bom, vamos lá pessoal, existe uma questão também, né? Ainda mais com esse debate entre American Jiu-Jitsu e Brazilian Jiu-Jitsu, eu acho importante abordar. Na minha interpretação e de outros historiadores também, não houve revolução técnica no Brasil, embora essa revolução técnica ela vá ocorrer mais para frente, né, no meados da década de 90, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu não nego a herança cultural brasileira no jiu-jitsu brasileiro, por isso que eu sempre chamo de jiu-jitsu brasileiro para distinguir. Mas assim, dá-se a impressão, né, por eu ser americano, que eu estou atacando o jiu-jitsu brasileiro de alguma maneira. Então eu vou ler uma citação do livro aqui, duas inclusive, onde eu defendo a herança cultural do Brasil no jiu-jitsu brasileiro. O que foi interessante para mim é que em todo o período em que viajei pelo mundo dando seminários, nunca me ocorreu, até que começamos a filmar este documentário, o quanto da cultura brasileira havia viajado pelo mundo com o jiu-jitsu brasileiro como veículo. Pode passar despercebido, mas acredito fortemente que a cultura do surf, ou a filosofia do Hakuna Matata, como eu prefiro chamá-la, que está arraigada no jiu-jitsu brasileiro, é um fator importante e subestimado em sua disseminação ao redor do mundo. É no aperto de mão descolado, no açaí depois do treino, nos modos descontraídos dentro e fora do tatame, na indumentária, nos chinelos e na postura descontraída. Estes maneirismos dessa energia importadas das praias de Rio de Janeiro, que por sua vez emprestaram muito da cultura praiana do sul da Califórnia, viajaram a lugares distantes como a Chechênia, Austrália, Alemanha, Escandinávia, África e finalmente, após uma longa e inesperada transformação, em um destino improvável de volta ao Japão. Mais uma aqui. No entanto, eu não negligencio nem desconto tudo aquilo que os brasileiros acrescentaram à velha receita japonesa. Posso apreciar a atitude alegre e energética dentro e fora dos tatames. O jiu-jitsu brasileiro não cativou o mundo acidentalmente. Sua cultura energética e alegre desempenhou um papel central em seu sucesso, na minha opinião. Muito além de sua cultura de surf e arsenais técnicos emprestados. Então tá aí, a herança cultural brasileira não é negável, mas nós temos que dar crédito ao Japão também. Seria muito injusto falar que tudo foi feito pelos brasileiros. Mais uma vez na história nós não podemos ser parciais, não pode ficar com esse nacionalismo chinfrim aí, dizer que tudo foi feito no Brasil. Isso não é verdade. Vamos dar crédito aos japoneses também. Questão número 8, a questão da inovação. O Fábio menciona um livro do Matt Ridley aí, e ele menciona essa questão evolucionária que é importante no processo de qualquer evolução de qualquer arte. Mas esse exemplo também é meu, ele pegou do livro, ou de repente nós concordamos, mas dizer que ele está refutando o livro com essa afirmação não tem cabimento, porque está no próprio livro. Página 349. Esta improvisação constante e adaptação a novas circunstâncias incutiria no jiu-jitsu brasileiro o que eu chamo de cultura de software aberto. Ao contrário de fazer as coisas exatamente como seu professor lhe ensinou, passando para as gerações futuras um cânone fixo de técnicas e talvez melhor expressado na total falta de um currículo no jiu-jitsu brasileiro. Essa liberdade para que todos possam se adaptar, editar e alterar à vontade e de acordo com as habilidades e necessidades de cada um é uma das qualidades mais cativantes na minha opinião. Na verdade, essa inteligência de luta está tão em desacordo com a nossa visão padrão de inteligência que me fez ao longo dos anos repensar inteiramente o significado da palavra. Então tá aí o reconhecimento da importância evolucionária de um cânone aberto. Eu concordo com você, Fábio, o cânone aberto é importantíssimo. E conheço o currículo sim, eu escrevi meu primeiro currículo em 2009, sempre utilizei, mas o que eu quis dizer aqui no livro é que o jiu-jitsu brasileiro não tem um cânone fixo de técnicas como existe no judô, né? Existe inclusive o kata, que é uma maneira de prender o cânone técnico inicial, e ali existe o judô criativo, né? O Juki Nakai chama de judô criativo, que é um judô competitivo, que é um pouco mais aberto. Mas eu acho importante ter um currículo, a estrutura, eu tenho certeza que você na Aliança também tem essa estrutura. É importante também lembrar que o quê? Que é importante ter uma abertura desse cânone, porque se ele ficar fechado, ninguém aprende nada novo, ninguém inventa nada novo. Então nós estamos de acordo nessa questão, o exemplo que você menciona já está no livro.
Questão programática e rígida, Jigoro Kano, palavras do Fábio, não minhas, tá? Eu acho que na verdade, são aspectos da cultura japonesa, eu menciono isso no livro, eu acho que tem menos a ver com a mente de Jigoro Kano, mas mais um reflexo da mentalidade japonesa. Eu vi determinados aspectos no Japão que eu admiro, eu acho que falta um pouco disso no Brasil, eu acho que falta um pouco disso nos Estados Unidos, inclusive. Não estou dizendo que eu quero ser como os japoneses, mas eu vejo no judô determinadas qualidades éticas e morais que são admiráveis. Eu vi isso quando eu fui visitar a academia do Kosen Judô em Tóquio, né, onde os professores faixas pretas chegavam 30 minutos antes da aula e estavam varrendo o tatame antes da aula. Os faixas pretas varrendo, pagantes, varrendo o tatame antes da aula, 30 minutos antes da aula. Agora eu pergunto para os praticantes de jiu-jitsu, alguém alguma vez já viu um faixa preta varrer o tatame 30 minutos antes da aula? Só se for o dono da academia. O aluno, eu nunca vi. Então eu vi uma humildade no Japão que eu admirei, eu passei a ter um apreço muito maior por essa cultura e eu acho assim, não estou dizendo que eu quero ser como eles, não estou dizendo que eu não amo o Brasil, que eu não amo os Estados Unidos, mas eu acho importante ter que levar tudo, né? Não tem, mais uma vez, essa questão binária, né? O cara gosta ou não gosta. Eu acho que tem que pegar o bom de cada cultura, de cada arte, de cada país, e você aprende o bom, né? E o que você não gosta, você negligencia. Eu acho que o Brasil poderia ganhar muito aí se fosse um pouco mais como o Japão em questões como essa. E os Estados Unidos também. Eu acho que nessa questão moral, ética, de respeito, de humildade e de hierarquia, eu acho que o Japão tem muito a ensinar ao mundo. Bom, vamos lá, questão número 10. Quando que o jiu-jitsu brasileiro ultrapassa a luta de chão no Japão, ou o judô neowaza? Eu posso de repente ser culpado por não ter explicado melhor no livro o que eu quis dizer. De repente o Fábio e outras pessoas que me entenderam mal podem ser culpadas por não ter feito um esforço maior em entender o que eu quis dizer. Mas eu achei importante quando eu digo que o jiu-jitsu no Brasil só vai ultrapassar no Japão em termos técnicos depois da fundação da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Você tem que entender o que eu quero dizer. Existem duas questões aqui. Um é o cânone técnico, o outro é a performance do indivíduo. Né? Por exemplo, eu acredito que se você pegasse um faixa preta do Carson e colocasse ele para rolar com um judoca, para rolar dois faixas pretas, o pessoal do Carson ia ganhar 9 de 10, talvez 10 de 10. Tá? Talvez você fosse diferente com um judoca de elite. Talvez os judocas que você menciona, Fábio, não sei, talvez não sejam de elite. Talvez seria muito interessante um experimento, uma luta imaginária entre Rolls Gracie e Isao Okano, que é campeão olímpico de judô, especialista em chão. Imagina que luta bacana que seria. Mas, assim, em termos de performance de indivíduo, eu acredito que no Brasil, os faixas pretas de jiu-jitsu na década de 80 seriam sim superiores aos judocas no chão. Mas em termos de cânone técnico, não. O que eu quero dizer com isso? Quando você terminar de assistir esse vídeo, vai no YouTube, por favor, e coloca Judô Berimbolo no seu YouTube, tá? Busca Kosen Judô, busca quando você começar a ver os vídeos que aparecem, você vai ver De La Riva, guarda X, guarda de gancho, berimbolo, coisas que os japoneses estavam fazendo na década de 30, 40, 50. Muito antes dos brasileiros. Essas técnicas, e você sabe disso, Fábio, elas só vão aparecer no jiu-jitsu brasileiro depois da meados da década de 90. O jiu-jitsu antes da década de 90, antes desse momento Confederação Royce Gracie, é um jiu-jitsu muito assim, preciso, é um jiu-jitsu eficiente, mas ele é simples. Simples não quer dizer ruim. Tá? Veja bem, para mim o melhor competidor de todos os tempos é o Roger Gracie. Mais um elogio à família Gracie. Mas o Roger aí como dominante nas competições tem um jiu-jitsu simples. Ele faz esse triângulo da montada, que todo faixa branca conhece, no entanto ele finaliza todo mundo, inclusive eu nesse estrangulamento. Então, eu não acho que o jiu-jitsu simples seja ineficiente, pelo contrário. Eu sou fã do jiu-jitsu simples, não nego a importância de uma guarda de lapela, de um berimbolo, eu acho que são vários, mas fica óbvia a distinção técnica no Japão, na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, comparado com o que estava acontecendo no Brasil. Quando você vê as competições da Confederação Brasileira, em vídeo inclusive, de 95 em diante, 94 em diante, você vê guarda de gancho, meia guarda, De La Riva, guarda aberta, coisas que não faziam parte do cânone técnico no Brasil antes da Confederação Brasileira. Ou seja, mais uma vez, é a competição que cria a posição e não o gênio do indivíduo. Que você acredita em evolução, você entende disso. É a corrida armamentícia que vai criar evolução técnica. Tá? É só você ver o jiu-jitsu praticado pelas pessoas da década de 80 e você não vai ver nada muito sofisticado. Isso não é um ataque, mais uma vez a performance do indivíduo pode ter sido excelente. Eu imagino aí que os faixas pretas do Carson, que o Rickson, você e outros faixas pretas da época eram muito eficientes, mas em termos assim, de quantidade, de arsenal técnico, desculpa, não é um ataque, mas estavam muito atrás dos japoneses. Foi a competição que mudou isso. Inclusive, quando eu conversei com o Jean-Jacques há pouco tempo, eu perguntei para ele qual que era a maior competição no Rio de Janeiro, na década de 90. Ele falou assim, Copa Company.
Quantos competidores? Uns 200. A maior competição no Brasil tinha 200 competidores. Lembrando que o jiu-jitsu brasileiro era restrito à Zona Sul e Barra da Tijuca. Quem falou isso para mim foi o Pé de Pano, que cresceu no Rio de Janeiro e nunca tinha ouvido falar em jiu-jitsu até o Royce Gracie. Ou seja, o jiu-jitsu é uma prática para poucas pessoas, com poucas competições, com poucos competidores. Então, com certeza, houve evolução técnica, Fábio, mas ela foi muito lenta, porque haviam poucas competições e poucos competidores. É quando aumenta o número de competições, aumenta o número de competidores, a qualidade dos campeonatos aumenta, é aí que você vê a explosão cambriana técnica no jiu-jitsu brasileiro. Ela se dá depois de 94. Isso é claro, quem tiver YouTube vai conseguir confirmar isso de maneira muito fácil. Questão 11. Mudança de regras. Eu acredito que o Fábio está se referindo à mudança de regras que eu sugeri ao CIEM, à confederação, que eu sempre venho fazendo essas sugestões. Eu que fui guardeiro a vida inteira, talvez seja hipócrita, né? Mas assim, eu acho que a chamada de guarda deveria ser punida, justamente por questões marciais. E antes que alguém pense que eu tenho alguma afinidade com judô, eu nunca treinei judô. O meu judô, para ser medíocre, falta muito. Tem que treinar muito para ele ser medíocre. Nunca tive professor, nunca fui graduado, tá? Então não tenho filiação alguma com o judô, mas assim, eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro se beneficiaria muito se nós fôssemos melhores em luta em pé. Eu passei a ensinar mais a luta em pé para os meus alunos. Eu acredito que a chamada de guarda deveria ser punida com uma negativa, porque isso faria o jiu-jitsu mais marcial, não menos. O Fábio dá a entender que eu estou sugerindo que o jiu-jitsu fosse menos marcial. Quem já assistiu o UFC concorda comigo que estar por cima é muito melhor que estar por baixo. Não é verdade? Então, a minha sugestão, ela sim é a marcial. A sugestão da chamada de guarda é a que vai ao lado do esporte. Ou seja, nós estamos voltando para o lado do esporte e não para o lado marcial no espectro do nosso jiu-jitsu brasileiro. Eu sempre defendi assim essa questão da chamada de guarda, mesmo quando eu era guardeiro eu defendia isso, porque eu acho que o jiu-jitsu seria muito mais eficiente a nível de defesa pessoal e de vale tudo se nós fôssemos melhores em queda. Mas eu acho que no geral o jiu-jitsu brasileiro ainda é muito eficiente em quedas e está melhorando, graças ao wrestling, influência do judô, do wrestling, do MMA inclusive, mas assim, falta muito ainda e essa minha sugestão é justamente para o jiu-jitsu se tornar uma arte mais marcial, menos esportiva. Questão número 12. Quem construiu o legado de jiu-jitsu no Brasil? Indiscutivelmente, a família Gracie. O ponto de partida é Carlos Gracie, isso é inegável. Eu nego o papel do Maeda, assim como o central. O papel do Maeda ele existe, mas ele é pequeno na minha opinião. Inclusive você menciona a resposta sensacional do Robson. Bom, eu acho essa resposta sensacional antes de você achá-la sensacional. Tanto é que eu uso ela em todas as entrevistas. Eu falo para todo mundo que as minhas duas entrevistas prediletas foram a do Robson Gracie e Yuki Nakai. A do Robson Gracie, a resposta dele, se eu não tivesse gostado, eu teria editado. Lembrando que todas as respostas que estão lá foram editadas por mim. Então, tudo que se eu quisesse denegrir alguém ou atacar alguém, eu poderia ter tirado qualquer resposta que enaltecesse a família Gracie. Pelo contrário, estou de acordo. Eu acho a citação do Robson de que foi Carlos que criou Maeda e não Maeda que criou Carlos, fantástica. Inclusive, alguns judocas não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que a Kodokan nem lembraria Maeda. Eu acho que o Maeda seria uma nota de rodapé, como foi o Satake, o Raku, como foram outros japoneses imigrantes que ninguém lembra. Né? Mas assim, o Maeda é lembrado na Kodokan, inclusive, graças, eu acredito, ao papel do Carlos Gracie. Eu acho que se não fosse o Carlos Gracie levantar a memória do Maeda, eu acho que ninguém lembraria dele aí como grande Conde Kome. Ele seria assim uma curiosidade, as pessoas conheceriam ele tanto quanto elas conhecem o Satake e o Raku, que a maioria dos praticantes nunca ouviu falar. Então eu não tiro essa centralidade de maneira alguma. A família Gracie é crucial para essa história, eu nunca disse o contrário. Então quem leu a resenha do Fábio, mas não leu o livro, tem a impressão que ele está refutando isso. Não está, Fábio, nós estamos de acordo. A família Gracie é central, sem dúvidas. Bom, vamos lá. Questão número 13. A questão do elitismo da família Gracie no ensino da prática do jiu-jitsu. O Fábio dá a entender que eu estou criticando a família Gracie, que eles fizeram algo errado. Né? Mais uma vez, quem assistiu a resenha, mas não leu o livro, dá a impressão que ele refuta o livro. Não, Fábio, nós estamos de acordo. Inclusive, você está meio que repetindo o que eu disse no livro. Eu vou ler aqui, página 194. Por fim, não vou condenar Carlos e Hélio por optar por dar aulas às classes abastadas e privilegiadas de praias mais ricas. A maioria de nós escolhe o pasto mais verde quando as circunstâncias permitem, e eu não posso julgar. Muitos brasileiros deixaram seu país para ensinar em ruas afluentes do sul da Califórnia, Nova York, Europa e Austrália. E neste grupo eu devo me incluir. Ou seja, se existe crítica, ela é dirigida a mim mesmo também.
Eu poderia ter ido para o Zimbábue ou algum vilarejo em El Salvador para ensinar jiu-jitsu brasileiro, mas em vez disso eu escolhi o caminho economicamente mais promissor e me estabeleci na opulência de Las Vegas. O capítulo fala dos FADA, né? Inclusive o pessoal do FADA ficou chateado comigo, porque eu aplico ao Luiz França o mesmo critério que eu aplico ao Carlos Gracie. Se alguém disse que o Luiz França disse que ele foi aluno do Maeda, isso não é evidência de que ele foi aluno do Maeda, tá? Nós precisamos de evidências concretas. Então essa história de que a linhagem FADA é não Gracie, né, não é verdade. Então isso está no livro também. Eu defendo que na verdade o Luiz França foi aluno da Academia Gracie, que baseado nas fontes publicadas que nós temos acesso. Se o Luiz França foi aluno da Kyoyano, do Geomori ou do Maeda, nós não sabemos, pode ser, mas pode ser, não é evidência histórica, é especulação, então não cabe dentro do corpo historiográfico. E inclusive, como eu disse, o pessoal do FADA ficou chateado comigo, porque eles assim, acreditavam que o Luiz França é aluno do Maeda. Pode ter sido, mas eu não vou colocar no livro, no documentário, algo que não tem documento para comprovar. Então, só para terminar aqui, eu vou falar da importância dos FADA, que é muito maior, inclusive, do que eles se dão crédito. FADA ensinou aos pobres puramente por altruísmo ou porque não teve acesso às elites brasileiras, nunca saberemos. Em ambos os casos, seus esforços mudaram o jiu-jitsu para sempre, tirando de um nicho de prática boutique para os poucos e trazendo para as massas, para onde ele pertence. E por isso, nós que amamos o jiu-jitsu estamos eternamente em dívida com Oswaldo Fada. O papel do Fada, assim como do Carlos, é mais importante inclusive do que eles terem o crédito, porque a credibilidade do Fada e do Carlos não vem do Maeda. A credibilidade do Carlos e do Oswaldo Fada vem do que eles fizeram pelo esporte. No caso do Carlos e Oswaldo Fada é muito. Então, obrigado Carlos Gracie e Oswaldo Fada por tudo que vocês fizeram pelo jiu-jitsu. E para acabar, ponto número 14 aí, a questão da minha crítica ao livro da Reila. É importante entender que em história você vai fazer críticas que são profissionais e acadêmicas. Não existe ataque pessoal. Na verdade, a única coisa pessoal que existe ali é um elogio à Reila, que eu falo que eu achei uma mulher muito inteligente. Eu tive a oportunidade de conversar com o telefone algumas vezes. E não tem nada pessoal, mas assim, a crítica é a biografia. Por quê? Porque a biografia é assim, lógico, é o pai dela. Ela vai falar bem do pai dela. Ela não vai contar nada que fosse negativo. E isso, como filha do Carlos, pode ser entendido. Tá? Mas assim, a nível historiográfico é complexo, porque é uma biografia incompleta. Então não existe nada de mal educado quando eu aponto isso. Os problemas da tradição oral, principalmente quando a tradição oral ela é exclusivamente vinda de onde? De membros da família e amigos da família. É problemático. Você imagina se você fosse escrever uma biografia do Joseph Stalin e você falasse do papel central que ele tem na Segunda Guerra Mundial, ou da expansão industrial e econômica da União Soviética sobre o seu regime, né, que são fatos históricos indiscutíveis, mas você não falasse das gulags que você menciona. Seria uma biografia que só pertence numa biblioteca da União Soviética e em mais nenhum lugar. Né? Nenhuma pessoa inteligente falaria que essa é uma biblioteca, essa é uma biografia completa e boa. Uma biografia completa e boa, ela pega todos os fatos, indiferentes deles serem negativos ou não. Por exemplo, eu menciono uma entrevista que nós fizemos com o Armando Vrides, onde ele fala algumas coisas do Carlos para a Reila, que a Reila não gosta. A Reila não põe no livro. Por quê? Porque ela não gostou. Então, assim, eu acho que o livro dela tem um valor sim, eu recomendo a leitura. Eu li com atenção, na verdade eu li o livro dela 3 vezes. Recomendo a leitura, eu acho uma leitura bacana, mas assim, a nível de biografia ela é problemática porque ela está tentando enaltecer o pai dela e ela só mostra um lado da história. E a história tem que ser mostrada com todos os seus ângulos, o bom, o ruim, o feio, muito bonito, sem preferência, sem parcialidade, né? Parcialidade, a palavra do Fábio aí, a história tem que ser escrita sem parcialidade. Então vamos lá pessoal, para concluir. O Fábio disse que eu não consegui a imparcialidade. Então, assim, se eu não conseguir a total imparcialidade, talvez porque ela seja impossível, talvez porque eu seja incompetente, talvez porque eu não conheça o suficiente da história, talvez por uma série de motivos, mas falta de vontade não foi, você pode ter certeza, tá? Mas ao mesmo tempo fica a questão, será que sou eu que sou imparcial? Ou será que são as pessoas que estão apegadas a uma narrativa que é dogmática e quase religiosa, que não aceitam qualquer desvio dessa narrativa, quando nós estamos mostrando com fatos e documentos que aspectos dessa narrativa está errada? Será que sou eu que sou parcial? Ou será que são as pessoas que se apegam a essa história de maneira ferrenha e se recusam a mudar de ideia? Eu sempre recomendo, pessoal, quando vocês abrem um livro, seja o meu livro, qualquer outro livro, vem com o coração e a mente aberta para ler o livro. Não vá lá com a mente fechada. Não vá lá, eu já sei. Vamos lembrar sempre que um livro é uma oportunidade de aprender algo novo. Então quando você abre uma leitura e você já tem a opinião formada, desculpa, mas você não sabe ler.
você tem que ler o livro com mente aberta. Isso vale para tudo. Você não pode falar, eu sou brasileiro, então eu quero que o Santos Dumont tenha inventado o avião. Desculpa, mas você não sabe ler. Eu sou americano, então eu quero que os irmãos Wright tenham inventado o avião. Desculpa, você não sabe ler. Eu sou de esquerda, então a história da esquerda tem que ser verdadeira. Eu sou marxista, então essa é a história verdadeira. Desculpa, se você acredita nisso, você não sabe ler. A leitura tem que ser feita de maneira pragmática, objetiva, honesta e com a mente aberta, tá? Fica o convite aí para quem não leu o livro para ler. E se você não leu porque não gosta de ler, não tem problema, mas não tem opinião, né, sobre um livro que você não leu. O cúmulo da ignorância é você ter opinião a respeito de um livro que você não leu. E para terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Fábio Gurgel, digo isso de maneira sincera, eu sei que ele é muito culpado, ele se deu o trabalho de ler o livro e fazer uma resenha, fico muito agradecido de coração, mas também fica o convite aí para um debate tete a tete, se ele quiser, se tiver algum desacordo com algo que eu disse, ou tudo que eu disse, nós podemos focar em uma questão ou em todas as questões, nós podemos conversar frente a frente a respeito da história do jiu-jitsu e, né, acho que tem um bate-papo bem legal. Pode escolher o lugar, pode escolher o formato, pode escolher o canal e nós vamos fazer isso acontecer se você quiser. Se não, não tem problema, o respeito continua o mesmo. Valeu, forte abraço pessoal e boa leitura.